Bom dia, cafemáticos e cafemáticas! Hoje a gente vai falar a respeito de função afim de um jeito que você, eu acredito, nunca viu antes. Tá? A gente vai usar a programação para trabalhar com várias funções afins ao mesmo tempo, resolver um monte de questão. Você não precisa entender de algoritmo ou de função afim para que a gente prossiga nesse vídeo. Até o final dele, eu acredito que vai estar tudo certinho na sua cabeça. Então vem comigo, vamos ver como é que é isso na prática, tá? Função afim. A gente vai resolver todas as funções afim de uma vez só. Como que isso vai acontecer? A gente primeiro tem que saber o que é uma função afim, né? A função afim é o seguinte, ó. Quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x igual a ax mais b, para qualquer valor de x real, a gente tem uma função afim, tá? Então, vamos para alguns exemplos que fica mais fácil de enxergar. São as funções nesse formato aí, com a e b sendo números reais. Por exemplo, f de x igual a 5x mais 2 é uma função afim. Ó, o valorzinho de a é o que acompanha o x. Então, o número que acompanha o x aqui é o 5. Portanto, nessa função, o a vale 5. E o valor de b é aquele que a gente chama de termo independente, tá? É aquele que não aparece junto com uma letra, junto com uma variável. Nesse caso aqui, é o 2 positivo. Outro exemplo de função, escrito desse jeito aqui, ó. F de x igual a x3 menos raiz de 10. O termo que está com o x é esse x3. Apesar de estar escrito de uma forma esquisita, você não vai encontrar normalmente assim nos livros didáticos. Você vai encontrar na forma 3x. Aqui é uma multiplicação de x por 3. Tá? Então, o valor de a continua sendo esse que acompanha o x aqui, o número 3. E o valor de b é menos raiz de 10. Nessa função, o valor de a é o que acompanha x também, 9 sobre 2, e o valor de b, 4. Acho que já deu para entender a ideia, né? Esse daqui, o valor que acompanha o x é o menos 3. Esse é o nosso a, tá? Por mais que apareça na ordem contrária ao que normalmente aparece, o valor de a continua sendo aquele que acompanha o x. Então, é menos 3 o valor de a, e o valor de b é 2 positivo. Agora que nós sabemos reconhecer, vamos para um tipo de exercício muito comum quando a gente fala a respeito de função, tá? Função de primeiro grau, função de segundo grau, que é encontrar as raízes das funções. Esse tipo de exercício é muito comum quando a gente está falando de funções, que é você encontrar o zero da função, ou então a raiz dessa função. O que é raiz? Raiz é aquele valor de x que torna y igual a zero. O nosso f de x aqui também pode ser chamado de y, tá? Y igual a 3x mais 9. Que valor de x que eu substituo aqui, que faz com que o f de x seja igual a zero? Como que a gente faz essa conta? Ó, vamos fazer aqui. Eu quero que 3 vezes x mais 9 seja igual a zero. Tá? Qual o valor de x faz com que isso aqui zere? Então, aqueles passos lá, né? A gente isola primeiro o termo que tem o x. O 9 está somando, eu vou fazer a operação contrária nos dois lados. Vou subtrair 9. E aí o 3 está multiplicando pelo x. A gente vai fazer a operação contrária da multiplicação, que é a divisão por 3. Então, vai ficar menos 9 dividido por 3. E menos 9 dividido por 3 é menos 3, certo? Então, o x é o valorzinho que vai fazer com que o y se torne zero nessa função, né? 3 vezes menos 3 vai resultar menos 9. Menos 9 mais 9 realmente dá zero. Agora, esse aqui é o item A. O item B ali, ó. No item B, a gente tem menos 2x mais 14 igual a zero. A gente quer descobrir qual o valor de x que faz com que o f de x seja igual a zero. Então, menos 2x mais 14 igual a zero. Eu vou deixar o menos 2x aqui igual a fazer a operação inversa dessa soma, subtrair 14 dos dois lados. Então, a gente fica com menos 2x igual a menos 14, que é a mesma coisa que 2x igual a 14. Tá? O que eu fiz aqui? Multipliquei por menos 1 dos dois lados desse sinal de igual.
Agora, eu vou fazer a operação contrária dessa multiplicação por 2 aqui. Eu vou dividir por 2 os dois lados. X igual a 14 dividido por 2. X igual a 7. Vamos conferir? Realmente, ó, menos 2 vezes o 7 é menos 14. Menos 14 mais 14 é igual a 0. Agora essa letra C aqui. Na letra C, a gente tem 4x menos 12. E eu quero que isso seja igual a 0. O que a gente vai fazer primeiro? Isolar o termo que tem o x, ou seja, a gente vai ficar com 12 positivo igual a 4x. Depois eu vou dividir pelo número que está junto com o x. 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4 é 3. Então, nosso x é igual a 3. E realmente, 3 vezes 4 é 12 e 12 menos 12 é 0. Então, nós encontramos a raiz na letra C, na letra B e na letra A também. Gente, perceba um detalhe aqui, ó. Em todas as contas que nós acabamos de fazer, nós tínhamos f de x igual a ax mais b. E em todas essas contas, a gente falou o seguinte, ó, eu quero encontrar a raiz. Então, eu quero saber quando que isso daqui é igual a 0. 0 igual a ax mais b. E de todas as formas, a gente isolou sempre o x. Tá? Então, ficou assim, ó, b está somando, eu vou subtrair esse outro lado, igual a ax. O a está multiplicando, eu vou dividir desse outro lado. Então, ficou menos b sobre a igual a x. Se vocês prestarem atenção, a gente fez isso em todos os itens, o a, o b e o c. Tá. Até aí, beleza, né? São 3 itens apenas. Agora, e se a lista fosse um pouco maior? Um pouco maior quanto, né? Às vezes, tem professor que passa uma lista assim, por exemplo, para a gente fazer. Né? Eu tinha muita dificuldade, vou confessar para vocês, na escola, de fazer todos os exercícios. Eu sempre gostei de matemática, mas eu tinha uma certa dificuldade na questão da disciplina, assim, de você pegar todos os exercícios e fazer. O que eu fazia? Eu, depois que eu entendia como é que se fez aquele exercício, eu terminava a lista meio, tipo, para que fazer tanto, né? Nunca vi muito sentido em fazer vários exercícios. Quando eu aprendi a trabalhar com algoritmo, quando eu aprendi a trabalhar com programação, eu falei, olha que legal, é um jeito de você fazer um exercício e resolver todos daquele tipo. Isso que quando a gente está trabalhando com um algoritmo, ele faz justamente isso. Ele pega todos os problemas de um certo tipo e soluciona de uma vez só. É um modelo matemático, né? Então, vou ensinar para você nesse vídeo, tá bom? A gente tem várias funções aqui, ó. Encontre as raízes de todas as funções. 7x mais 16, 9x mais 1 e tal, até a letra Z. Menos 10x, menos 23. Um jeito prático de fazer isso é usando a programação. E tem um programa em particular que eu uso que se chama Python. Python é uma linguagem de programação. É uma forma de você falar para o computador e deixar com que ele faça as coisas por você. Aquilo que você instruiu ele a fazer, ele vai fazer por você. Já já eu mostro com um exemplo, tá? Eu vou mostrar primeiro quem usa Python, tá? Para depois falar como eu uso Python para resolver esse tipo de questão. Então, dá uma olhadinha só aqui, ó. Quem usa Python? Eu vou mostrar só os 3 primeiros, tá? Depois, quem quiser, confere lá no site do Python, no site oficial. O Python é utilizado com sucesso em milhares de aplicativos de negócios no mundo real, em todo o mundo, incluindo muitos sistemas grandes e de missão crítica. Aqui estão algumas citações, né? O YouTube diz o seguinte sobre o Python. Ó. O Python é rápido e eficiente para o nosso site e permite produzir recursos de manutenção em tempos recordes, com o mínimo de desenvolvedores. Tá? Quem disse isso foi o arquiteto de software do YouTube. Industrial Light and Magic. Python desempenha um papel fundamental no nosso pipeline de produção. Sem ele, um projeto do tamanho de Star Wars Episódio 2 teria sido muito difícil de retirar. Tá? Do inglês traduzido aqui, seria muito difícil de ser colocado no ar. Da renderização, da multidão, do processamento em lote para composição, o Python liga todas as coisas. Quer dizer,
Python ajudou na construção do Star Wars, tá bom? Google. Python tem sido uma parte importante do Google desde o início e permanece assim como sistema que cresce e evolui. Atualmente, dezenas de engenheiros do Google usam Python e estamos procurando por mais pessoas com habilidade nessa linguagem. Então, tá bom, né? Para exemplificar aí. O YouTube foi usado em Star Wars e o Google usa também. Tem uma lista maior aqui, mas eu não vou ler todos para esse vídeo não ficar muito comprido. Tá? Mas o Python é muito utilizado sim. Agora, como que eu uso o Python? Vamos lá. A gente quer encontrar o algoritmo, né, para encontrar a raiz de uma função afim qualquer. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Eu vou criar um programinha em Python aqui junto com vocês, ensinando como é que se faz isso. E a gente vai resolver todas essas questões. Primeiro, baixa o Python se você não tiver o Python, tá? Esse aqui é o site, python.org. Você vem aqui ó, em Download, clicou aqui, e você vai baixar a última versão do Python para Windows, tá? Que é o 3.6.1 no momento que esse vídeo foi lançado. Então, baixou lá a versão, instalou, você vai ver algo semelhante a isso daqui, porque eu não estou com a versão mais atual. Eu estou com a versão um pouco mais antiga dele. Estou com a versão 3.4 do Python, tá? Então, vamos lá criar esse software de uma vez por todas. Raiz de função do primeiro grau. A raiz normalmente é encontrada desse jeito, certo? Você vai fazer a divisão do B negativo pelo A, na função de primeiro grau. Bom, sabendo disso, a gente tem, vou apagar aqui, tá? Valores a tratar aqui, ó, menos B e o A. É isso que a gente precisa saber para descobrir o valor de uma raiz, quando a gente está falando de uma função de primeiro grau. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o A vai ser, não se preocupa em questão de aprender comando e tal, tá? Se você baixou o Python, repete esses comandos aqui, que significam o seguinte, ó. O A é uma variável que vai receber um valor que a gente vai digitar. O usuário vai digitar. Input significa isso, que o usuário vai digitar e aí esse valor que ele digitar vai ser colocado como A, tá bom? Digite A. Vou deixar assim como pergunta. E esse valor ele é do tipo flutuante. Flutuante é algo semelhante ao que é o número real, só que para o computador, tá? É um número flutuante. E o valor B vai ser uma pergunta também. Digite B. E aí esse valor que o usuário digitar vai ir para o valor B, tá bom? A conta que vai ser feita é essa daqui. Né? Eu quero que o x seja igual a menos B sobre A. Bom, isso tem que aparecer para o usuário, né? Então ele vai dar um print, esse print significa que vai aparecer na tela. Logo, logo eu mostro como é que vai ser esse algoritmo em prática, tá? Print, e aí eu vou escrever assim, ó. A raiz da função f de x igual. Vai ficar assim, ó. O valor de A, entre parênteses, vezes x, mais, entre parênteses, o valor de B. Por que eu estou colocando esse parênteses? Porque tem alguns valores que vão ficar negativos. Então, para não ter erro de sinal, nada assim, eu já vou deixar entre parênteses. Porque tanto faz o A ser positivo ou negativo, ou o B ser positivo ou negativo, vai estar escrito de forma correta, tá bom? Então, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. A raiz da função f de x igual a ax mais b é x igual a, e aí o valor calculado. E aí a gente não quer que apareça o A e o B. Eu vou colocar que vai ser o valor que o usuário digitou, tanto esse A quanto esse B. O que significa isso? Ó, aqui eu estou dizendo para o programa o seguinte, ó, até aqui a gente tem uma frase aparecendo na tela, tudo que está entre aspas é uma frase que está aparecendo na tela, vírgula. Esse vírgula significa, vai aparecer alguma outra coisa, vai ser uma que o algoritmo chama de variável, né? A variável A, que é o que o usuário digitou primeiro, vírgula de novo significa, ó, vai continuar, vai ter alguma outra coisa, que é uma frase. Essa frase aqui. Outra variável, outra frase, e no final x igual a menos b sobre a, que é o valor da raiz, que é o que a gente estava trabalhando antes aqui. Tá? Então, isso daqui responde quantos enunciados? Responde quantos enunciados você quiser.
desde que a gente coloque no ambiente certo. Como assim? Eu vou colocar num ambiente aqui de repetição, tá? While significa enquanto. Enquanto for verdade, tudo isso aqui vai ser repetido. Tá? Tanto a pergunta de quanto vale A, quanto a pergunta de quanto vale B, quanto a resposta de qual é a raiz. Tá? E aí, para ficar distante, porque vai repetir no programa. Assim. Então, eu vou fazer ficar um pouco distante da seguinte forma. Ó. Eu vou pular uma linha, para o programa pular a linha é /n, escrever uns tracejados aqui, e aí vou pular 2 linhas. Tá? Só para ficar distante um exercício do outro. Já mostro isso em prática. Olha só que legal. Vou salvar aqui o algoritmo como função afim. Tá? E aí, a tecla F5 vai fazer com que ele rode. Então, o programa é basicamente isso aqui. Ó. Digite A. Vamos para o valor de A daquela lista de exercício lá. Primeiro exercício. Encontre as raízes dessas funções aqui. Né? Então, o primeiro valor de A é 7 e o primeiro valor de B, 16. Então, o valor de A, 7. Teclo Enter. Valor de B, 16. Ó, a raiz da função f de x igual a 7x mais 16 é x igual a esse valor aqui. Beleza? Se você for calcular aí, vai perceber, daquele outro jeito, você vai perceber que é exatamente isso. Tá? Vamos para o próximo. Letra B. 9x mais 1 é a nossa função. Então, o 9 é o nosso valor de A. E o 1 é o nosso valor de B. Ou seja, a raiz da função 9x mais 1 é menos 0,111. Tá? Letra C. 9x mais f de x, né, igual a 9x mais 49. Valor de A e B. A vale 9, B vale 49. Então, A vale 9, B vale 49. E a raiz dessa função é menos 5,444. E assim, dá para você fazer uma lista de um monte de exercícios aqui em pouquíssimo tempo. Vamos pegar um outro aqui. A letra Z mesmo. Menos 10 é o valor do A, o valor que está junto com x, e menos 23 é o valor do B. Então, o A vale menos 10 e o B vale menos 23. A raiz dessa função, ó, o motivo de ter colocado parênteses, é menos 10 vezes x somado com menos 23. Na hora de escrever, a gente costuma escrever assim, sem parênteses. Tá? Mas eu coloquei parênteses para ficar de forma bem genérica aqui. E aí a raiz dessa função é x igual a menos 2,3. Tá? Dá para fazer quantas vezes a gente quiser, quantos exercícios a gente quiser, qualquer função afim vai ficar fácil de ser resolvida com esse algoritmo aí. Espero que você tenha gostado disso. E se você é professor, essa lista de exercício aqui, eu montei também usando o programa Python, tá? Eu usei o programa Python misturado com outro programa chamado LaTeX. Se interessar vocês, eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo de como construir isso daí também. É isso aí, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo, tá bom? Valeu!